Olá, meu nome é Lucas Pazeto, sou psicólogo, atualmente trabalho no Centro Especializado em Reabilitação na cidade de Bauru, São Paulo, e hoje eu fui convidado para o canal Reunião Pedagógica para o quadro Inspire-se. Então pega o seu cafezinho e vamos nessa! Hoje eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu no estágio de psicologia escolar na Unesp de Bauru, em 2017, numa escola municipal de ensino infantil com crianças em idade pré-escolar. A gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, a gente vai falar um pouco também sobre literatura infantil, em especial a obra Ponto a Ponto, Costura Pronta. A gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades de atuação do psicólogo e do pedagogo nesses contextos, tudo isso a partir dos aportes teóricos da psicologia histórico-cultural. Bom, mas primeiro é preciso responder, por que literatura infantil? O nosso estágio, na época, já tinha como um dos objetivos explorar os recursos literários infantis como possibilidades para a mediação do adulto com a criança-realidade escolar. Para nós, a contação de história a partir do objeto social livro podia e pode contribuir para a formação e para o desenvolvimento humano das crianças em idade pré-escolar. Mas que formação e desenvolvimento deve ser esse? A gente parte do pressuposto de que o livro é um produto humano e histórico, que por isso reproduz conteúdos da nossa realidade social. A gente sabe também que a nossa realidade social é bem contraditória e bem desigual. Bom, nesse sentido, o conteúdo do livro pra gente não é neutro. Então ele pode ou conformar o sujeito a essa realidade ou ajudar a produzir relações de resistência a ela. Nossa, Lucas, mas isso é papo para adulto, criança não entende muito bem isso. Pois é, mas isso é reproduzido para o universo infantil de uma forma particular a esse universo. Por exemplo, quando a gente pega um livro que está querendo ensinar as crianças o nome das cores e faz isso relacionando cores a coisas de menino e coisas de menina, sem mostrar nenhum contraponto, sem mostrar nenhum desafio, nenhuma crítica sobre isso, a gente está conformando esse sujeito à ideia de que realmente existem cores de menino e cores de menina. Outro aspecto do livro infantil é que ele precisa utilizar de recursos atrativos e acessíveis ao universo da criança, como figuras, repetição nos textos, rimas, páginas em relevo, etc, etc. Contudo, nem todo o livro apresentado para as crianças faz isso. Então, essa articulação entre conteúdo e forma é um desafio para quem quer trabalhar esse tipo de recurso na mediação com a criança na escola. Então, de uma forma resumida, a gente precisa sempre pensar para quem estamos lendo essa história, para quem estamos fazendo essa contação e o que queremos com esse conteúdo. Nessa experiência de estágio que eu vou contar hoje para vocês, a gente está falando de crianças com 5 a 6 anos de idade, numa zona periférica de Bauru, que estão compreendidas então na idade pré-escolar, que vai lá dos seus 3 aos seus 6 anos de idade. Porém, para além da idade cronológica, o que interessa para a gente da psicologia histórico-cultural é compreender como essas crianças se relacionam com o mundo à sua volta e quais as principais atividades desempenhadas por elas e mediadas pelos adultos que são capazes de promover o seu desenvolvimento e atribuir novas qualidades a essa relação. No nosso caso aqui, a gente vai estar falando de uma atividade que é muito importante para essa fase do desenvolvimento que essas crianças se encontravam, né? E que é a brincadeira dos papéis sociais. Bom, você já deve ter visto as crianças nessa fase brincando de papai, mamãe, filhinho, de motorista, de carro de corrida, de ônibus, enfim. A questão é que tem muito mais coisa em jogo aí do que parece. A questão é que essas crianças estão se interessando cada vez mais pelo universo das relações dos adultos. E por meio da imitação, da representação social desses papéis, elas vão se apropriando dos tipos de conduta social e vão tentando resolver um dilema que é querer ser adulto
e constatar o fato de que se é uma criança. É claro que isso não ocorre de uma hora para outra. A gente está falando de um processo dialético em que a criança vai superando as formas antigas de se relacionar com o mundo, de brincar, e vai adquirindo novos domínios sobre a realidade. Então a gente está falando da mobilização de vários processos psicológicos, né? A gente está falando do maior domínio sobre a percepção temporal, né? Então, filho, olha, agora já é de noite, você vai dormir. Amanhã, quando o sol nascer, aí você acorda, você brinca de novo. Agora é hora de dormir. A gente está falando de um maior domínio sobre a percepção espacial também, né? Ô João, aí atrás não, João. Aí a catraca do ônibus passa para trás. Não, o banco é atrás dessa linha, João. Tá bom, beleza, vamos lá. A gente está falando sobre a ordem cronológica dos fatos, né? Então, mas filha, você acabou de tomar banho. Se você sair agora para brincar lá fora, que tá chovendo, você vai se sujar toda. Mas filha, você acabou de escovar o dente. Você não pode agora querer comer um doce, né? Então, é tudo isso que está em jogo. O mais importante, uma das coisas mais importantes sobre isso, é o domínio sobre a própria conduta da criança. Porque nesse processo, ela precisa renunciar a alguns desejos, algumas vontades imediatas para poder jogar o jogo, para poder brincar essa brincadeira, né? Isso vai ser fundamental para a próxima atividade, né, que ela vai estar inserida depois no contexto escolar, que é a atividade de estudo. Então eu gosto de pensar que nessa fase a brincadeira vai deixando de ser só gostosinha, né? Então, em ter um fim em si mesma, para ser orientada para um objetivo, para uma finalidade, certo? Ok, como é que a gente vai relacionar isso agora, sabendo de quem a gente está falando, com a literatura infantil? Vamos lá. Primeiro a gente precisa selecionar o livro. O livro Ponto por Ponto Costura Pronta foi interessante para a gente na época porque ele conta que o casaco da Jerusa, que é uma boneca de pano, precisou ser transformado pela ação humana, da planta que dá o algodão até virar um casaco de fato. Vai relacionando elementos da natureza com objetos sociais e o trabalho humano de forma a revelar que a realidade se transforma, que ela não é estática e não é apenas o que parece, apenas o que está posto, no caso, o casaco. O livro articula conteúdo e forma na medida em que a linha que é feita do algodão e presa na agulha vai dando vida a vários personagens, costurando os diferentes momentos da narrativa. O texto faz um movimento parecido, repetindo tudo o que já foi dito e adicionando novos elementos na história. Isso tudo facilita o acesso da criança à narrativa, criança essa que precisa de recursos externos para memorizar as coisas, prestar atenção, compreender o que é dito, uma vez que está em via de desenvolver ainda esse autodomínio. Pensando nisso, a gente fez esse pergaminho que conversa com o texto e que vai mostrando de forma mais concreta todos aqueles conceitos abstratos que a gente queria abordar. Na época, a gente também mostrou um vídeo sobre produção têxtil, mostrando o trabalhador no campo, realizando o transporte do algodão, realizando a fabricação de roupas. Depois disso, a gente fez uma simulação brincando com os jogos de papéis, em que a gente simulou uma plantação de algodão no tanque de areia deles. Eles e nós, né, precisávamos colher esse algodão, transportar para dentro da sala e colar em recortes com formato de roupa, fazendo as nossas camisas. Depois a gente simulou uma venda na qual a gente reproduzia várias relações humanas, e aí a gente aproveita esses momentos para mostrar para as crianças que tipo de relações podem existir, né? Será que é só uma relação de competitividade? Será que é só uma relação de autoritarismo, de individualismo? Né? Naquele momento que a gente está na lida com essas crianças, a gente pode mostrar que existem relações de cooperação, de coletividade, de solidariedade, enfim, que há uma maneira diferente de estar no mundo, de se relacionar com o outro. Eu espero que esse vídeo possa servir, né, como inspiração, como dica para dinâmicas,
para o uso da literatura infantil no trabalho de quem está assistindo, pensando sempre, né, que tipo de ser humano a gente está querendo formar e desenvolver no nosso mundo, tá bom? Então espero que tenham gostado, um beijo!